sou consultor lá na Vista, eu realizo a parte de treinamentos e também implantação de grandes imobiliárias na Vista. Hoje eu venho apresentar um pouco para vocês do Pipeline. O Pipeline, ele serve para que vocês tenham uma noção geral, uma visão macro de todos os negócios que vocês estão operando no momento, né, que vocês realizarem a pesquisa. Então, se for para resumir o Pipe, essa é basicamente a função dele. Então, hoje no treinamento que a gente vai conversar um pouco é sobre essa visão inicial do Pipe, né, que é essa tela que nós estamos agora. Nós vamos também realizar a criação de um negócio, a criação de um cliente e vamos movimentar esse negócio no Pipe até a etapa de fechamento, passando por todas as etapas. Aqui eu estou com um usuário meu de suporte, então é um usuário que eu realizo os treinamentos. Então pode ser que da base de vocês percebam alguma diferença, mas o conceito, o conteúdo, ele é o mesmo, certo? Para entrar no Vista, então, até nivelando bem, né, o conhecimento de todo mundo, para entrar no Vista vocês vão realizar o mesmo procedimento, né, como vocês realizam pelo navegador. Só que ao invés de aparecer aquela tela que abria antes com um funil de vendas, né, com algumas metas, algumas informações também de veículo, ele começa a abrir nessa tela que nós estamos agora. Então aqui nós temos as colunas que vão desde a prospecção desse lead até o fechamento dele, até o momento que ele vira cliente e ele recebe um ganho no negócio, certo? Nós passamos pelas etapas de visita e de proposta, que é o básico de um processo comercial, certo? O primeiro ponto que é importante destacar para vocês é em que momentos a gente realiza a inclusão desse negócio no Pipe. Em que momento a gente evolui esse negócio de uma etapa para outra, certo? Então aqui eu vou para mostrar para vocês o seguinte. Nós temos aqui algumas informações que auxiliam vocês na pesquisa. Então você, como um usuário administrativo, você consegue realizar a pesquisa por equipe. Você que é corretor consegue visualizar o seu Pipe. Tá? Aí tem também a possibilidade para quem é gestor também de visualizar individualmente por usuário. Então quando eu realizo os filtros por aqui, eu aplico, o Pipe ele muda a visualização dos negócios que estão vinculados para aquela equipe e para aquela pessoa. Tem uma possibilidade também de personalizar os períodos. Por padrão, ele vem com um período este mês, que foram esse mês que eu criei os negócios. Tá? Então esse é o ponto que o Vista ele traz para este mês, é quando o negócio ele foi criado. Eu tenho alguns períodos já definidos aqui, né, como hoje, esta semana, semana passada, e eu posso também personalizar um período desejado. Só eu clicar na primeira data, depois na segunda data ele já cria o período. Aí aqui embaixo ele resume o período também. Aqui nós temos a visualização de todos os negócios que estão em aberto. Ele vai trazer o VGV e também a quantidade. Então nesse caso, né, são 4 negócios que estão em aberto, com VGV total de 1.204.000. Então aqui, para que você tenha essa visão já macro de todos os negócios que você possui em andamento, aqui já resume também, né, a quantidade e o VGV que você possui em aberto e em andamento. E ao lado eu tenho as informações que envolvem atividades. Hoje a gente entende, né, até das consultorias que a gente recebe lá na Vista, na parte de processo comercial, de cadência de negócios, de vendas, que as atividades elas estão ligadas diretamente com a concretização desse negócio, né, com você realizar esse fechamento. E por aqui você vai ter essa visão das suas atividades, daquelas que estão atrasadas, daquelas que você não abriu ainda e daquelas que estão em dia. Então você vai conseguir ter essa noção por aqui da quantidade, né, e conforme também as cores. Então ok, essa aqui é a nossa tela de pesquisa, de filtros, né? Em cima eu também tenho como filtrar por alguma informação específica. Então eu posso digitar, por exemplo, qualquer nome, né? Pode ser o nome do cliente, pode ser, por exemplo, Vita Terceiros,
qualquer situação que eu pesquiso com essas informações, eu sempre tenho que dar o Enter, tá? Então eu posso digitar, por exemplo, aqui Vita. Pressiono o Enter, aí ele já retorna ali tudo que possui Vita para eu trazer. Então sempre lembrando, precisa clicar no Enter para ele fazer essa pesquisa acontecer. Eu também posso, por aqui, dar um refresh nos meus negócios. Então, por exemplo, para eu saber se tem algum negócio que eu recebi, alguém vinculou para mim esse negócio no meu pipe, ou então eu já lancei uma atividade, já fiz esse planejamento, só que continua aparecendo ali que eu ainda não fiz esse planejamento, é só dar um refresh na tela que ele já vai atualizar. E por aqui eu tenho a possibilidade de criar novos negócios. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês essa diferença bem clara do que é cadastro do cliente e do que é cadastro do negócio. Porque esse é um novo momento dentro do Vista, né? Essa etapa negócio, essa tela negócio, ela é nova. Antes vocês realizavam toda a gestão do atendimento direto pelo cadastro do cliente, pelos 7 passos, né? Então essa tela, ela vira o cadastro só desse lead. Nesse local vocês vão deixar armazenadas as informações dessa pessoa. E aí quando você consegue levar ela para um avanço nessa negociação, é que você cria o negócio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Voltando aqui para a tela da Home. Eu tenho aqui os cards, né? Esses cards eles ficam estacionados nessas etapas. Se eu clico e arrasto, eu posso posicionar ele numa etapa ao lado. Tá? Então, para eu poder movimentar um card de uma etapa para outra, simplesmente clique e arrasto, ele já realiza esse procedimento. Quais são as informações que eu possuo nesse card? Então aqui eu vou ter, por exemplo, a informação do negócio. Então aqui eu posso criar uma descrição que me auxilie sempre nessa pesquisa, né? Apartamento, 2 dormitórios, ou você pode colocar o bairro, algo que vai depois facilmente você identificar qual o negócio que a gente está falando. Aqui você tem o nome desse lead, o contato dele, aqui fica a sua foto, o valor do negócio que foi criado. Aqui se eu tenho alguma atividade vinculada, se eu não tenho, por aqui mesmo eu já consigo clicar e realizar o registro de uma atividade. Então eu não preciso entrar no negócio para poder realizar essa criação da atividade, por aqui mesmo eu já posso ir atualizando e criando esses ganchos, né, para um próximo contato com esse lead. Por aqui ele também já exibe as informações da agenda. Depois eu vou entrar em informações mais específicas sobre o registro da atividade com vocês. Seguindo, eu tenho a informação da última atualização que eu fiz com esse cadastro, com esse lead. Essa última atualização, ela significa o registro de uma atividade, que é o follow-up, né? Então, se eu liguei para ele e registrei no Vista, eu vou lançar essa informação, ele vai se manter atualizado. E ele já vai exibir ali para que você, como corretor, consiga entender o último contato que você fez com essa pessoa e o teu gestor também consiga auxiliar e acompanhar nesse sentido. E do lado, eu tenho há quanto tempo esse card está parado na etapa. E essa é uma informação muito importante, né? Até para que vocês consigam entender quanto tempo aquele negócio está parado. Existe aí algumas informações do mercado que nos determinam a média, né, sadia, de quanto tempo um negócio ele pode ficar parado em uma etapa para que ele ainda possa evoluir, né? Então nós temos esses prazos já pré-estabelecidos, algo que vocês podem determinar também internamente e deixar configurado no Vista, porque quando ele começa a alcançar o período de vencimento, ele fica vermelho. Então, facilmente, quando você olha para o pipe, tu consegue entender aqueles negócios que estão aqui aparecendo em vermelho e que já venceram o prazo estipulado por vocês, né, como o prazo ideal na etapa. Essas são, então, as informações do negócio. Tá? Por aqui, eu também consigo criar um novo negócio direto pela etapa, daí ele já posiciona esse negócio direto por aqui. Tá? Então assim, eu vou agora criar o cadastro de um cliente para que vocês consigam entender em que momento eu adiciono esse negócio e esse cliente aqui no Pipe. Essa foi só uma breve explicação da Home, né? E por último,
nós vamos entrar numa das principais partes do Vista, que são as estatísticas e o dashboard. Que tudo aquilo que a gente realiza no dia a dia, que são os registros das atividades, os movimentos nas etapas, o ganho nos negócios, é o que vai refletir nas minhas estatísticas e no dashboard. Então, por isso que isso eu reservo para o final, porque realmente é o momento da análise do Vista, né? Então vamos lá, agora eu vou realizar o cadastro de um lead. Vou clicar aqui no ícone do mais, isso também continua igual, né, não muda. O cadastro aqui, ele pode mudar um pouquinho com base no que vocês hoje possuem de customização dentro do sistema, né? Então essas informações aqui também para cadastro do lead continuam iguais, né? Você vai realizar o preenchimento das informações hoje que são obrigatórias lá no seu sistema. Então aqui eu vou colocar só o preenchimento aqui rapidamente desses itens aqui amarelo. Então aqui, ó, o cadastro ele continua igual, né? Só que depois que eu finalizo, essa tela ela mudou bastante do que antes vocês possuíam, né? Que antes tinha os 7 passos aqui no lado direito. Então só para ambientar vocês de como era antes e o que mudou, né? Então aqueles 7 passos, eles não existem mais, porque eles são substituídos por essa área do negócio. Então quando eu tenho um negócio criado para esse lead, é aqui que eu consigo ver em que etapa ele está desse negócio. Então aqui é o cadastro dele. Se eu preciso editar alguma informação desse contato, eu clico no ícone de edição, realizo a inclusão do que eu quiser, e-mail, profissão, aquilo que eu fui obtendo conforme eu fui conversando com esse lead, e depois eu posso voltar para essa tela inicial da exibição. E aqui ele reúne só as principais informações, só as informações de contato, né? Que é aquilo que é interessante para vocês nesse primeiro momento, que é o contato que você vai realizar com esse lead para poder atualizar ele, incluir as informações, para que ele resume bem só o que é necessário. Aqui eu tenho os corretores vinculados nesse atendimento. Para quem trabalha com retirada de chave, que é o caso aqui, ele também exibe a opção para retiradas de chave, do controle. A área de anexos, aqui eu posso, naquele momento, já para a parte de propostas, fechamentos, manter bem organizado esses anexos dentro do cadastro do cliente. Dentro do cadastro também eu posso criar um perfil, né, que é o interesse dele, se ele quer uma casa, se ele quer um apartamento, é 2 ou 3 dormitórios, se ele quer alugar, enfim. Então aqui eu posso incluir todo o interesse dele. E abaixo eu tenho o registro das atividades. Para eu adicionar uma nova atividade, é só eu clicar nesse ícone aqui, ó, adicionar atividade. E a partir de agora eu tenho sempre 2 opções, tá, pessoal? A primeira é realizar uma atividade como realizada, que, né, logicamente é quando eu já fiz aquela ação com o lead, ou eu posso planejar um contato com essa pessoa. Isso tudo na mesma tela. Não existe mais aquela separação de uma coisa é agendada, outra é histórico, já aconteceu. Então aqui ficou muito fácil essa parte. Porque nesse mesmo local eu já determino se ela foi realizada ou se eu vou agendar ela para uma determinada data. Certo? Simples assim. Nesse local eu coloco se foi uma ligação que eu realizei, se foi um e-mail, reunião, WhatsApp, enfim, eu escolho a categoria dessa minha atividade. Nesse caso eu estou com um usuário administrativo, então eu posso escolher um usuário para vincular essa ação. Então vou escolher aqui um usuário qualquer. E aqui eu posso colocar, por exemplo, entrevista. Essa entrevista, ela já aconteceu. Ela aconteceu hoje, às 14 horas. Duração de 10 minutos, por exemplo. E aqui abaixo eu coloco esses detalhes dessa entrevista, tudo que aconteceu, e realizo o lançamento. Então foi uma ligação concluída que eu já fiz,
né? Então acredito que não tem segredo nenhum. Lancei essa atividade como feita. Agora, após essa ligação, se eu quero agendar para daqui 2 dias voltar a entrar em contato com essa pessoa de novo, eu realizo o registro de uma atividade planejada. Então eu venho aqui novamente, adicionar atividade. Aqui na categoria escolho, né, novamente o desejado, escolho o responsável, só que ao invés de colocar como realizado, eu vou marcar. Então vamos supor que eu quero ligar para ele na sexta-feira. Eu quero ligar às 9 horas. Média de 5 minutos, por exemplo. Aqui no título da atividade, marcar visita, por exemplo. E eu adiciono essa informação. Então aqui, só para mostrar bem para vocês que eu tenho esses 2 momentos, ó, as que são planejadas e as que foram já concluídas. Certo? Aí vamos supor, chegou a sexta-feira, realizei essa ligação e tive um feedback do Júnior. Eu clico nesse ícone dos 3 pontos e marco essa atividade como realizada. Aí eu já vou concluir essa atividade. Então, o Vista ele acaba se tornando também um organizador de atividades que você precisa fazer no dia a dia. Ele é um norteador de ações. Isso que é importante. Ele para de ser somente o CRM para registro ali de todas as informações dos imóveis, todas as informações do cliente, e passa a ser esse organizador do dia a dia do corretor, do gestor. Né? Então, essa é a importância nesse registro das atividades. Por aqui eu também consigo adicionar uma visita. Aí ele tem esse íconezinho um pouquinho diferente até para destacar mesmo. Mas o processo ele é bem semelhante. Tá? Quando eu clico aqui para adicionar a visita, ele também pede as informações de data, hora, o imóvel, quem vai fazer a visita e se eu quero marcá-la como realizada ou não. Então esse é o processo do registro da visita. Então aqui é importante destacar também o seguinte, que aqui é só o cadastro desse lead. Então aqui é só um momento dessa comunicação com essa pessoa, né? Ele está no início dessa jornada. A partir do momento que o corretor ele identifica que ele vai conseguir levar esse lead para uma visita, que é sempre o primeiro passo, né? Depois de entender aquilo que esse lead ele quer comprar, o próximo passo é levar ele para uma visita. Quando ele percebe que isso vai acontecer, nós recomendamos lá na Vista que nesse momento ele vá para o pipe, seja criado um negócio. E isso é importante também deixar bem claro que vocês definam esse processo comercial interno para que esse gatilho de inclusão no pipe ele fique bem claro para o corretor também, né? Para que ele saiba exatamente em que momento eu vou colocar esse negócio no pipeline. Então é aqui que eu vou realizar esse procedimento. Ó. Vamos supor que eu consegui marcar essa entrevista, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Marquei a visita, fiz a entrevista, né? Marquei a visita com o Júnior. Nesse momento eu vou adicionar aqui um novo negócio. Vou clicar aqui em cima, no ícone do mais. Eu posso criar por aqui, posso criar lá pela tela da home, como eu mostrei para vocês. Então tem diversos locais para criar. Aqui eu vou colocar o nome do negócio. Então, por exemplo, ele quer um apartamento, 2 dormitórios. Aqui eu vou escolher o corretor. Quando é o corretor que está realizando, ele já vem automaticamente vinculado nesse responsável, tá? Que é porque eu estou com o usuário administrativo. Aqui eu vou colocar o valor potencial desse negócio, né? O quanto essa pessoa está procurando um imóvel, que é um imóvel de 1 milhão, que é um imóvel de 500 mil, enfim, então aqui eu vou colocar o valor pretendido. Previsão de fechamento. Isso aqui nada é obrigatório, tá? Valor potencial, previsão, isso não é. Mas isso é habitualmente o corretor nas entrevistas ele já vai colhendo essas informações na qualificação. Vamos supor que é final de julho. O veículo de captação não preciso mudar, vai converter no mesmo. O veículo que eu vou adicionar, aqui é porque eu estou com essa base de teste, né? Então eu escolho aqui qual pipe que eu quero e qual etapa ele vai entrar. Vai entrar na etapa de prospecção e eu crio o negócio. Aqui já está ok, já realizei a criação do negócio. Se eu voltar aqui para Home, eu já tenho automaticamente o Júnior aqui como uma etapa criada. Antes não tinha nenhum aqui, né? E agora eu vou abrir o negócio para que vocês vejam bem a diferença entre essas duas telas.
Aqui ele está dando uma explicação. Isso vai acontecer com todos os usuários. É um tool que nós criamos que ele explica como que as movimentações devem acontecer. Então percebam, ó, essa é a tela do negócio. E essa é e o perdido, provavelmente vocês já fizeram as configurações lá de perdido, né, que é o motivo dessa perda do negócio. Por que eu perdi? Isso é importante avaliar também, né? Até para que vocês entendam por onde que os leads estão saindo, por que eles estão desistindo dessa compra. É preço, documentação, né, negociação, o que está acontecendo. Então vocês conseguem depois extrair essas informações lá pelas estatísticas, isso é muito interessante. Então é aqui que eu realizo a aplicação dessas duas informações. Tá? Aqui ele dá um resumo do negócio, em que momento eu estou. Então como eu só estou aqui na prospecção, ele deixa em verde só essa etapa. 0 dias, aqui é porque eu entrei hoje no pipe, então eu estou há 0 dias parado nessa etapa. Amanhã ele já vai começar a contabilizar. Quando eu arrastar para uma visita, por exemplo, vai continuar 0 dias, porque aquele é o tempo que eu estou na etapa. E abaixo, mas eu quero saber qual é a vida desse negócio. Ok, ele ficou 5 dias na prospecção, 10 dias na visita, né, mas eu quero entender depois o total disso. Ele vai nos trazer aqui, ó, que é a idade desse negócio, certo? Então ele vai dizer há quanto tempo o negócio ele está aberto no pipe. E também vai trazer uma média, né? Daí o corretor ele vai avaliar a média dele, o gestor a média da sua agência, assim por diante. Ele tem o status do negócio, né? Esse aqui ele é um negócio que ainda está em aberto, o dia que ele foi iniciado, a previsão de fechamento que o corretor aplicou. Aqui é possível ele alterar em qualquer momento da jornada, então ele pode entrar nessa área e mudar essa previsão. O veículo de captação e o valor potencial, o valor dessa venda, né, que ele informou lá no início da negociação. Só que se isso mudar, não tem problema, ele pode acessar essa área e realizar a edição desse campo, certo? Para sempre manter esse negócio aderente ao que realmente está acontecendo. Aqui abaixo eu tenho novamente o perfil. O que eu monto no perfil lá do contato não vem aqui para esse perfil do negócio. Aqui eu tenho que criar um novo perfil, caso eu já tenha criado anteriormente. Tá? E é aqui que você vincula qual é esse imóvel que nós vamos visitar. Qual o tipo de imóvel que essa pessoa pretende adquirir. E eu vou montar, né? Daí vocês já possuem o perfil de vocês hoje criados lá, né? Os campos já. Esse aqui são os campos que eu tenho dessa minha base de treinamento. E eu vou adicionar o perfil. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas aqui abaixo tem um campo verde que é salvar perfil e listar os imóveis. Quando eu clico aqui, eu estou salvando essa informação, né, de que eu quero pesquisar esse tipo de imóvel. É importante nesse momento preencher o máximo de informação possível conforme o interesse dessa pessoa, as características desse imóvel que vocês vão visitar. É bacana colocar nesse momento, porque o Vista vai sugerir outros imóveis que encaixam também dentro dessa negociação, né? Para que se aquela declinar, você já tem outras opções. Por aqui, nós temos a possibilidade de compartilhar esse imóvel. Se eu clico no imóvel que eu quero compartilhar, eu posso depois ir nessa opção, compartilhar por e-mail, WhatsApp, colocar na minha timeline do Facebook ou no meu Twitter. Eu posso realizar o registro dos envios por aqui, ou eu posso fazer depois deles já selecionados. Então vamos supor que eu vou visitar esse imóvel aqui 21, tá? É esse imóvel aqui que nós vamos visitar. Eu vou marcar ele e vou adicionar ao perfil. Agora ele é um imóvel que está selecionado aqui no perfil. Se eu quiser adicionar qualquer outro imóvel avulso pelo código, eu consigo também. Eu posso adicionar um imóvel por aqui. Eu posso realizar diversas ações já direto para essa tela. Posso já realizar uma visita, uma proposta, posso retirar esse imóvel desse local ou compartilhar. Então eu posso compartilhar por aqui também, nos mesmos veículos que eu já falei, por e-mail, WhatsApp. Então esse aqui é o perfil que eu montei. Tá? Eu vou fechar essa janela, porque se ela fica muito extensa eu tenho que arrastar muito, então essa é uma outra dica.
né, ele pode fechar essas informações. Aqui no perfil, nós temos uma opção de espera de imóvel. Essa é uma função que, inclusive, já tinha no Vista anterior, né? E quando você tem os campos obrigatórios dentro do perfil, esses campos eles precisam estar preenchidos para que você ative a espera. Quando essa espera aqui está marcada, o corretor ele é avisado, o gestor também, né, as pessoas envolvidas nesse cliente, aqui na área de lembretes, possivelmente existe esse lembrete para vocês, que é o de imóveis esperados pelos seus clientes. Pode ser que tenha uma outra nomenclatura, mas esse é o objetivo. Os imóveis que estão esperados retornarão aqui nesse local. Tá? Que aí qualquer imóvel novo que entra já não vai perder o negócio. Né? Então vamos lá. Aqui eu estou com o perfil criado. E agora eu vou lançar uma atividade. Eu tenho as atividades. Ele já mostra automaticamente o que aconteceu. Né? Que quando que eu criei o negócio, quando que foi realizado esse novo atendimento do cliente. Então vamos supor agora, pegar a seguinte situação de que a visita aconteceu. Enquanto ela não acontece, eu não coloco ela na coluna visita. Eu só coloco ela na coluna visita quando realmente eu fui visitar esse imóvel com o cliente. Vou adicionar a visita. Então vamos supor que essa visita ela aconteceu hoje, às 9 da manhã, duração de 30 minutos. Imóvel 21. Aqui eu posso colocar as observações da visita. São essas observações que vão refletir lá no imóvel como um feedback. Né, e essa informação ela é importante para que o captador depois ele possa passar para o proprietário o que está acontecendo no imóvel dele, né, feedbacks positivos, negativos, até para argumentos de negociação, né, para baixar valor. Então aqui que eu coloco essa informação das observações. E como aconteceu já, eu marco a visita como realizada. Se eu quisesse agendar, eu não marcava essa opção e colocava uma data futura. Tranquilo, né? E adiciono a visita. Aqui a visita agora agendada, certo? Acho que eu não marquei a opção, acho que ela veio aqui como agendada. Aqui ela está na etapa de concluídas, então é por isso que ela já está aparecendo aqui como uma concluída. Se ela tivesse planejada, ela apareceria aqui no topo. Como eu já realizei a visita, por aqui mesmo eu já posso passar ele para a etapa de visita. Eu não preciso ir lá na home e arrastar como eu fiz ali do primeiro. Né? Se eu clico por aqui, ele também já evolui esse negócio para a etapa. Ele só está mostrando que teve uma melhoria no dashboard e avançamos para a etapa de visita. No caso de eu ter o proprietário cadastrado com o e-mail correto e com ele receber os feedbacks, né, do andamento do imóvel, da venda do imóvel dele. Se eu fizer essa inclusão ali das observações da visita, ela vai automática para o proprietário ou não? Depende se está configurado para vocês isso. Olha, se hoje o histórico está configurado para enviar para o proprietário essa informação. Daí é algo que... Acho que nós temos um campo alternativo, se não me engano, de enviado. Certo. Aí se estiver este campo marcado, vai... nesse caso aqui, não existe essa personalização de um campo diferenciado para ir ou não a informação. Se tiver configurado para quitar a observação... Lá no cadastro do proprietário, tá? Lá no cadastro do proprietário, se eu não me engano, tem esse campo que pode marcar. Se ele estiver marcado para ir, essa informação que eu coloquei da visita lá, ela vai... Se estiver marcado, vai. Se estiver marcado, sim. Então aqui, a evolução nas etapas, né, nós já realizamos. Esse imóvel aqui de código 21, só deixa eu ver se ele tem alguma proposta em andamento. Júnior, só uma dúvida. A gente estava no lead, né, no cliente. Entrou no detalhe o que o cliente quer.
Aí depois cria um negócio, mas essas informações não migram lá para o negócio criado, né? Não, essas movimentações que eu estava realizando agora já eram direto no negócio. Mas o perfil do imóvel tem que criar 2 vezes. Se eu já tenho esse perfil lá no cadastro, do dele, cliente, eu tenho que passar tem que passar novas Tem informações. Não, hoje ele não realiza essa unificação do perfil. Passa. Tem- Novamente alimentar as informações que tu colocou no cliente ali. Os dados do cliente já vêm. Isso, já vem, isso sim. Ele Só já não veio do imóvel. Exato, só não vem esse imóvel que foi montado lá no perfil. E também, já que nós entramos nesse assunto, é importante destacar o seguinte: o que eu lançar direto nesse cadastro aqui, que é o cadastro do cliente, né, se eu venho e lanço essas atividades aqui que eu fiz de entrevista, de marcar visita, né, que foram as ligações, elas não foram automaticamente para o negócio. Porque nem sempre essas informações competem ao negócio, né? Já o que eu lanço aqui no negócio, como visita agendada, as ligações que eu fizer nesse negócio, todas elas serão centralizadas aqui no cadastro dele. Então, se eu tenho alguma dúvida do que está acontecendo nessas negociações, se eu quiser entrar no cadastro do cliente, ali eu vou ter um resumo de tudo que aconteceu. Certo? Mas no negócio é só o que está acontecendo naquele momento. É daquela negociação, daquela jornada de compra. Agora, para a gente evoluir aqui no Pipe, nós vamos realizar o lançamento de uma proposta. Quando o imóvel ele não tem nenhuma proposta em atividade, eu lanço essa proposta, automaticamente ele já entra em atividade, né, já realiza todo o processo. Esse imóvel aqui, 21, ele já tem uma proposta lançada. Então eu vou adicionar, clicando no ícone do martelo, eu escolho o imóvel, coloco o valor da proposta. Aqui eu posso incluir as informações de detalhes dessa proposta e adiciono. E agora a proposta ela mudou um pouquinho também. Tá? É importante a gente destacar essa parte. Antes do visto, o gerenciamento da proposta ela era feito pelos registros de histórico, né? Quando uma proposta ela entrava em atividade, era lançada a proposta. Quando ela era cancelada, lançava o cancelamento. Então era tudo feito com históricos de assuntos de histórico. Agora a gestão da proposta ela é feita por esse quadro que vai ser exibido quando a proposta ela entra em atividade. Então eu tenho aqui a proposta, ela exibe a informação em validação e depois eu tenho todas as outras informações do caminho da proposta. Como esse imóvel ele já tem uma proposta em atividade, essa aqui entra em fila, né? Só que existe a possibilidade de eu realizar já a contratação desse imóvel, que é quando ele evolui nessa jornada, né? Quando o proprietário ele aceita esses termos que foram negociados e existe essa evolução da negociação. Ele já tem uma proposta em atividade. Então, quando eu lanço uma outra proposta de um outro cliente, ela está na fila, certo? Mas vamos supor que essa proposta aqui ela não entrou em fila, ela entrou como uma proposta já em atividade, certo? Aí eu tenho como iniciar uma contratação dela, que é o caso que vocês já utilizam hoje, né? Que é só para sinalizar para o sistema, sinalizar para os outros usuários que essa negociação ela evoluiu, não está mais naquele momento inicial de proposta. A proposta, se eu quiser colocar a minha etapa como proposta em atividade, né, que é o momento que eu estou dessa negociação, eu posso evoluir. E aí, ok, estamos nessa etapa de proposta, né, de negociação. Se a negociação foi aceita, como eu já expliquei, né, se ela foi aceita, aí sim, por aqui, pelo vista, inicia-se a contratação. Mas aqui, essa nomenclatura, iniciar a contratação, é só para que a gente possa arrastar essa etapa para o fechamento, para que ele fique naquela última etapa ali do pipe. Então, toda a parte de lançamento de atividade, movimentação dentro do pipe, nós realizamos agora. A partir de agora, nós entraremos na questão das estratégias ali, da parte de estatísticas e dashboard. Ficou alguma dúvida sobre esse momento anterior? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Para eu entrar nas estatísticas, eu venho nessa segunda aba que eu tenho aqui.
eu estou com uma visualização administrativa, então eu consigo ver nessa coluna todos os corretores. Aqui no lado esquerdo eu tenho os filtros que eu posso aplicar, então eu consigo ver só o que foi lançado esse mês, só o que foi lançado essa semana, enfim, então essa gestão do que está acontecendo nos períodos ela é bem fácil. Aqui qual o pipe eu desejo analisar, a equipe também, consigo ver por equipe separado, por corretor. E essa primeira estatística, ela vai nos mostrar os negócios que foram iniciados no período. Então, por exemplo, se o corretor ele recebe 100 leads num mês, por exemplo. Desses 100 leads que ele recebe no mês, quantos ele conseguiu converter para negócios? É assim que você vai conseguir acompanhar por aqui. Por exemplo, nesse caso, esse corretor, ele iniciou um negócio com um VGV de 400 mil. Esse corretor, ele iniciou 3 negócios com um VGV de 904 mil. Então eu tenho quantidade e VGV, direto por essa tela. Consigo já por aqui também analisar por status, que são aqueles que foram ganhos, perdidos ou que ainda estão em aberto. Desses que iniciaram no período também, né? Nesse período aqui que eu estou escolhendo. Então, por exemplo, esse corretor ele iniciou um negócio só que esse negócio que ele iniciou ele já ganhou. Teve um ganho, nenhum perdido e nenhum em aberto. Esse segundo corretor dos 3 negócios, ele possui os 3 negócios ainda em aberto. E assim por diante. E aqui eu tenho a conversão dos negócios desde a prospecção até o fechamento. Então aqui você vai conseguir analisar, até vou colocar aqui no período maior para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Então eu tenho, por exemplo, 55 negócios que iniciaram no período. Desses 55, 41 evoluíram para uma próxima etapa. 2 ainda estão parados nessa etapa inicial e 8 eu já perdi já na primeira etapa de prospecção. Já coloquei lá no negócio como perdido. E assim por diante. Quando eu chego na etapa de visita, 31 evoluíram, 2 ainda estão aqui parados nessa etapa da visita, 5 foram perdidos e 2 ganhos nessa primeira etapa. Então é assim que a gente consegue ler esse funil. Aqui basicamente é o funil dessas prospecções. Eu tenho a taxa de conversão de uma etapa para outra. Então aqui se eu mudo os períodos eu consigo avaliar nessa taxa de conversão se ela está melhorando ou não. E também a taxa de ganhos e perdidos em cada uma das etapas. Abaixo eu tenho o total de ganhos e o total de perdidos no período, o ticket médio de vendas, o ciclo médio, isso é bem importante, quanto tempo o corretor ele leva para realizar a venda, e a taxa de conversão, do número X que iniciou, quanto ele fechou. E se eu faço isso individual aqui, filtrando por corretor, eu tenho esses números individuais também, isso que é importante. Depois eu tenho estatísticas que me remetem ao esforço em atividades, que é aquilo que o corretor está realizando dentro da ferramenta, as atividades que ele está lançando, de ligação, e-mail, reuniões, visitas. Então eu tenho todas essas atividades aqui. As adicionadas, elas também contabilizam aquelas que já foram agendadas, e não só as feitas. Abaixo aqui eu tenho só as concluídas realmente. Aqui eu tenho se ele prefere mandar o WhatsApp, se ele prefere fazer ligação. Você consegue entender o desempenho melhor de um determinado corretor, se ele realmente aplica, né, dentro do Vista todas as movimentações dele, você consegue entender qual o meio que ele mais utiliza. Se eu quiser retirar uma dessas informações eu posso tirar, então é só eu clicar aqui e eu desmarco. De visita ele ganhou um espaço exclusivo só para visita, porque aqui eu consigo ver as visitas que foram feitas e aquelas que estão marcadas, que estão agendadas. E por último, eu tenho 2 estatísticas que aí me passam a informação de realmente negócios concluídos. São os negócios ganhos. Esse corretor, por exemplo, ele teve 17 negócios ganhos, um VGV de 8.660.000. Esse teve um negócio ganho, um VGV de 1.500.000. Então eu consigo avaliar nesse sentido. Aqui novamente a média do valor. E dos negócios perdidos, eu tenho 2 análises.
também vai me trazer VGV e quantidade, mas por motivo também. Como eu expliquei, quando eu dou um perdido no negócio, eu coloco o motivo, existência, prazo, preço. Isso aqui vocês que, né, definem lá nas configurações do Vista. E aqui eu tenho VGV e quantidade de cada um dos motivos de perda. Por último, pessoal, eu tenho o dashboard e aqui ele vai trazer um resumo, né, do que está acontecendo no período escolhido. Eu também consigo filtrar só por uma equipe, só por um usuário, consigo filtrar por um período específico, então aqui eu tenho que trazer só algumas informações. E ele tem aqui alguns dados, vamos lá. Os motivos de perda, quais são os maiores motivos de perda? Que nesse caso aqui são desistências, 7, 39% dos motivos. Tem os negócios que foram ganhos, 46%, 24, 11 milhões. Negócios perdidos, foram 18, 9 milhões. Novos negócios, 52, 25 milhões. Aqui eu tenho um quadro de atividades, quais são as atividades mais realizadas. E tenho também uma média do tempo em cada uma das etapas. Isso aqui é importante, você consegue ver com o passar do tempo, né? Se eu quero esse mês ou mês passado, quanto tempo os corretores estão levando em cada uma das etapas. E o Vista faz essa comparação automaticamente. Por exemplo, se eu quero analisar esse mês, automaticamente ele compara com o mês passado. Então, nesse caso aqui, 6 negócios criados, 2 a mais do que foi criado no mês passado. Tá? Então, aqui nós tivemos um aumento do número de negócios criados e também do VGV. Quando ele mostra assim para cima, né? Tá ok. Negócios ganhos, tivemos 1 a mais do que mês passado, né? Tivemos 400 mil a mais nesse mês, então ele já vai fazer a comparação automática. E esse mês ainda não teve nenhum negócio perdido, então ele não traz nenhum motivo de perda. Sobre o dashboard, alguma dúvida? Não, tranquilo. Então assim, pessoal, essas são as informações do Pipe, né? Que hoje nós passamos pelas etapas de cadastro do lead, criação do negócio, movimentamos esse negócio por todas as etapas, analisamos as estatísticas e os dashboards.